Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oitavo ano, que ano passado era o meu sétimo ano, ou o sétimo ano do nosso colega, o outro professor, o Eloy. Pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos à aula de hoje, onde a gente vai fazer uma retomada de conteúdo. A gente vai fazer o que, gente? A gente vai lembrar quais eram aqueles conteúdos que nós estudamos no sétimo ano, quando vocês estavam lá em 2021, né? Bom, dentre esses assuntos e tópicos, a gente vai falar sobre a diferença entre doxa e episteme, a gente vai falar sobre o mito da caverna, do Platão, sobre verdade e sobre conhecimento. Vamos lá? Gente, conhecimento ele é muito diferente da opinião. Opinião, em grego, é doxa e conhecimento é episteme. A gente já vai se aprofundar nisso, mas vamos entender bem o que é o conhecimento. Gente, o conhecimento é pautado, né, aquilo que a gente adquire com uma riqueza de detalhes, né, e uma análise científica minuciosa, mais profunda. Ele é observado, ele é averiguado, ele é reproduzido, ele precisa ser reproduzido. É uma crença verdadeira, só que justificada. Ela se justifica. Vocês entendem isso? Ela precisa ser justificada. Não é um achismo, não é uma opinião, uma fake news, uma corrente de WhatsApp, né? Como a gente vê aí ou falar. Não. É algo mais profundo. É algo que geralmente uma comunidade de estudiosos costuma aceitar. É algo que costuma vencer a prova do tempo, né? Se manter ao longo dos anos e dos tempos, das épocas, mesmo se mudando, quando algo é verdadeiro, esse algo permanece, certo? Bom, ele tem o crivo da lógica e da racionalidade, ele é produzido com investigação, estudo, debate, diálogo, ele costuma ser público. Muitas vezes uma opinião pode ser particular, mas o conhecimento ele é de acesso público hoje em dia, né? Já houve momentos em que o conhecimento na história humana era o que? Era fechado a um círculo de pessoas, a um número reduzido de certas pessoas privilegiadas. Hoje a gente tem o que? A gente tem a possibilidade de ter o conhecimento público, acessível para todos nós, né? Então o conhecimento é aquela parte mais profunda. Já viu um iceberg, sabe? Aquela pedra de gelo, por assim dizer, que paira nos oceanos mais frios, nas regiões mais frias do mar. Tem uma superfície, o mar está aqui. O iceberg, no fundo, ele é muito maior. Só a pontinha que fica para fora, geralmente. Conhecimento é essa profundidade, né? É quando você adquire o conhecimento, aliás, é quando você comprovou, experimentou, colocou à prova aquela sua ideia, aquele seu conceito, aquela sua doutrina e verificou que ela venceu essa prova, que ela pôde ser reproduzida. Por exemplo, vamos supor que isso seja o elemento A, ouro, elemento X, prata, elemento B, prata, desculpa. Então imagina que isso é ouro, isso é prata, né? Tem o elemento A, que é esse ouro aqui na minha mão esquerda, que eu estou mexendo para vocês. Elemento B, vamos supor que seja prata, isso aqui, tá? Vamos supor que eu descubra e acredite que quando eu misturo esses dois elementos, é só um exemplo, uma metáfora, eles se tornam um terceiro elemento, um elemento X, tá? Eu descubro isso cientificamente. Esse se torna isso aqui, ó. Misturei os dois, eles se transformaram nesse elemento X. Gente, esse elemento X, para eu defender que realmente é a mistura do elemento A com o B que vai fazer o elemento X, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ser capaz de reproduzir isso, né? Nas mesmas condições. Então, amanhã, depois de amanhã, daqui 10 anos, pegar o laboratório, unir os elementos A e B. Pode ser o que você quiser, só um exemplo. Eu chamei de ouro e prata, mas só como exemplo. Ou ouro e prata, etc. Aí juntou, pum, surgiu o elemento X. Exemplo para a gente pensar. Para eu explicar para vocês que o conhecimento ele deve ser reproduzido naquelas condições. Então, sempre que eu tiver e defender, por exemplo, a opinião que elemento A e B juntos produzem o elemento X,
Se eu defender isso como conhecimento, eu tenho que ser capaz de demonstrar isso em laboratório, hoje, amanhã e continuamente, tá bom? Bom, verdade. O que é a verdade? A busca pela verdade, ela é comum na vida humana, né? Apesar de que a maioria das pessoas, né, o que se diz a população, o vulgo, né? Vulgarmente, é esse sentido filosófico que eu utilizo a palavra vulgar, ou seja, aquilo que é do vulgo, da população menos instruída, as pessoas, aquelas pessoas que não têm o hábito de se aprofundar nas instruções e nas letras, geralmente, né, essas pessoas, pelo menos quem defende isso é o Nietzsche, na obra Sobre Verdade e Mentira, um texto pequeno que ele tem, no sentido extramoral, ele fala, olha, as pessoas estão preocupadas com a verdade apenas no sentido moral, ou seja, aquilo que proporciona que a gente possa confiar uns nos outros, né? Mais ou menos a sinceridade mesmo. E a população, o vulgo, né? A população mais vulgar, não se importa com o sentido metafísico da verdade, aquele sentido maior. Essa é a proposta do Nietzsche, né? Que é mais um filósofo entre muitos outros. Bom, não sei se ele está correto ou não, né? Não é essa a questão aqui, mas a busca pela verdade parece, independente de se foi buscada pelas pessoas que estavam mais preocupadas em viver a vida cotidiana, normal, ou aqueles preocupados com questões metafísicas, ela sempre foi buscada. De uma forma ou de outra, a verdade sempre foi um tema muito debatido durante toda a trajetória da filosofia. Então, dentre os papéis do filósofo, o que a gente pode encontrar, pessoal? A busca pelo conhecimento, pelo esclarecimento e o combate à ilusão, ao erro. E fica aí a questão, como que a gente pode alcançar a verdade? Será que é com aqueles critérios com os quais a gente separa, pessoal? Separa o quê? Separa a ilusão do conhecimento, da verdade, aqueles critérios lá epistemológicos, porque episteme, vocês já vão ver aqui, isso aqui, ó, é conhecimento, é crença plausível, é crença justificada, envolve análise, pensamento profundo. Então, falando de verdade, como será que a gente responde essa pergunta aqui embaixo? Ó? Como podemos alcançar a verdade? Como será, pessoal, que a gente pode alcançar a verdade? Será que aplicando aqueles critérios, né, que envolvem o conhecimento verdadeiro e não só a doxa, a opinião, mas a gente chama de critérios epistemológicos? Por quê? Como eu falei para vocês, episteme é conhecimento, tá bom? Bom, voltando para onde a gente estava, meu pessoal, muito gente boa e querido. A gente está falando de verdade, né? Certo? Bom, verdade então é aquela busca, aquele objeto tão buscado pelos filósofos. E eu deixei uma pergunta para vocês: como podemos alcançar a verdade? É bom a verdade? É libertadora? Será que o engano causa muito sofrimento ao ser humano? Vamos supor que eu vá tomar um líquido e eu me engane. Eu vou tomar um líquido e eu me engane achando que é água e vai que é outra coisa eu tomo e me iludi, me enganei, posso até morrer se for veneno, mas eu sei que é água, tá, pessoal? Mito da caverna, gente, tão falado na filosofia. Vocês devem lembrar, ano passado a gente conversou bastante sobre o mito da caverna, que foi uma alegoria, uma espécie de metáfora que o Platão colocou lá na sua obra A República, talvez uma das principais dele, para mostrar a importância, né, da diferença, né, entre ilusão e verdade. Então a gente deve buscar a verdade, obviamente, porque o Platão defende que esse mundo sensorial, esse mundo que é dito como o real, que a gente vê pelos sentidos, é um engano, uma ilusão, é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Isso é super legal de pensar, né? Então, os sentidos eles podem ser ilusórios, né? Para o Platão, o mundo sensível que a gente vê é inferior ao mundo inteligível, é uma cópia imperfeita do mundo inteligível, que é lá em cima, o mundo das ideias. Então, vejam aqui no exemplo. O mito da caverna é aquilo lá, né, pessoal? Certos prisioneiros acorrentados passaram a vida inteira acorrentados no fundo de uma caverna, certo, gente? E o que acontece nesse caso? Ele só conhece as sombras de pessoas que passam na frente da luz do sol e projetam essas sombras aonde? Lá no fundo da caverna.
são só sombras, não é a realidade. Então eles veem a sombra de uma pessoa, de uma árvore, eles pensam, nossa, é uma pessoa, é uma árvore. Alguém passa fora da caverna, de alguma forma, fora de onde eles estão, e projeta essa luz, que é a única coisa que eles veem, as sombras, e eles começam a tomar aquilo como verdade. Nossa, é verdade, esse é o mundo real. E o que que acontece, pessoal? Um dia um dos prisioneiros se liberta e fala, e quase fica cego, digamos assim, né? Estou explicando para vocês que ele vê o mundo real e fala, meu Deus, isso que é a verdade, né? Aliás, fica chocado, espantado, né? Isso que é a verdade. Não era aquelas ilusões, estou vendo aqui as pessoas reais, não a sombra delas. Ele volta para a caverna, conta para os outros e é ridicularizado. As pessoas não acreditam, criticam ele, né? Julgam ele por ter feito isso. Quando na verdade, o que ele fez? Ele estava mostrando a verdade, o conhecimento verdadeiro, né? Não só aquela ilusão, aquele pensamento equivocado que os habitantes, os prisioneiros da caverna tinham, mas eles quiseram perseguir e até violentar ele por defender essas ideias tão novas. Ele quem? Aquele prisioneiro que se libertou e veio contar para os colegas qual era a realidade. Bom, então, o que corrobora, ou seja, fortalece a visão platônica? Alguns platonistas, estudiosos de Platão, defendem que é verdade que é o mundo das ideias, obviamente, né? Por isso que eles são platonistas. E aristotelistas, pessoal? Aristóteles foi o aluno de Platão, que defendia, não, Platão, não há uma realidade superior, só essa vida aqui que a gente vê, e a gente aprende as nossas ideias com o mundo sensível. A gente vê uma árvore, vê outra, vê outra, vê outra, e forma a ideia de árvore. Mas o Platão dizia, não, não é assim, porque há um mundo das ideias, é de lá que vêm as nossas ideias. E o que corrobora, eu dizia, a doutrina platônica? O fato de que há ideias que, geralmente as ideias matemáticas, que a gente não aprendeu essas ideias com o que, pessoal? Com os nossos sentidos, porque a gente nunca viu com os sentidos elas, como por exemplo, a ideia de perfeição. Nunca os nossos olhos, né, que a Terra um dia vai comer, a gente nunca viu com esses olhos que nós temos algo perfeito, absolutamente perfeito, mas a gente tem a ideia da perfeição. De onde que vem essa ideia? A gente nunca viu duas coisas iguais, é uma outra ideia matemática. A gente nunca viu duas coisas iguais, mas a gente tem a ideia da igualdade. Ah, professor, mas um dia eu fui na fábrica da Bic e eu vi duas canetinhas iguaizinhas. Não era. Se uma saiu na esteira na esquerda e outra veio atrás na direita, isso já é a diferença entre elas. E a gente tem a ideia de igualdade, né? Mas é porque é uma ideia matemática. E daí, como que o Aristóteles explica se a gente nunca viu e nunca aprendeu com o mundo sensível essas ideias? Mas a gente sabe que cada coisa só é igual a si mesma. Cada coisa é única, incomparável, né, com outra. Cada pessoa é única, irrepetível. Certo, pessoal? Que mais, minha gente? A ideia da perfeição também. Ah, mas um dia eu vi um círculo desenhado num supercomputador. Mas não era perfeito. Se você pegasse ali e se aprofundasse, pudesse pegar um microscópio e olhar no detalhe, você ia achar imperfeições. Porque a característica do mundo sensível é justamente ser imperfeito, né, pessoal? Bom, sobre o tópico final da nossa aula, gente, episteme, como eu expliquei para vocês, conhecimento, e doxa, que é opinião. Como é a característica da doxa? Ela fica só na superfície, ela não tem embasamento científico e ela é passada, o que, pessoal? De geração em geração, muitas vezes. Ela é transmitida hereditariamente, né? De pais para filhos. Vou pegar um exemplo aqui de doxa. Comecei lá com a doxa porque a gente já está falando de conhecimento. Imaginem uma família de um cozinheiro, tá bom, pessoal? Existe um cozinheiro em uma família e ele percebe que tem uma receita ali que ele está fazendo e ele não entende bem por quê. Ele está passando da doxa para a episteme, porque ele fala assim: ora, eu sempre fiz essa receita, mas está escrito que eu preciso cortar as coxas do frango e as asas e colocar na assadeira e colocar no forno. Ele falou, mas essa receita é da minha mãe, deixa eu perguntar para ela por que tem que fazer isso. Questionou, tá indo lá de baixo para cima, tá indo
da doxa para o conhecimento, né? Desculpe, da opinião para o conhecimento, da doxa para a episteme. E o que acontece, pessoal? Nessa ocasião, ele pergunta para a mãe dele: mãe, por que a gente faz dessa maneira, mainha? A mainha dele fala o quê? Não sei, meu filho. Pergunte para a sua avó. Pergunta para a avó fala: pergunte para a sua bisavó. Eu aprendi com ela assim e por isso eu passei para sua mãe dessa maneira e sua mãe passou para você dessa maneira também. Quando ele vai falar com a bisavó dele, ele fala: Bisa, por que é assim essa receita? E a bisavó dela fala: ô meu bisneto, não acredito que vocês ainda fazem dessa maneira esta receita, diz ele. Não acredito nisso. Por quê? Porque quando eu fiz essa receita, a nossa assadeira era muito pequena, nós éramos uma família pobre, não tínhamos muita condição. Então eu cortava, né? Cortava o que, pessoal? As asas, eu cortava a coxa para colocar na forma, para colocar no forno. Mas veja, meu bisneto, a nossa família já progrediu, a gente já progrediu economicamente, financeiramente, a gente conseguiu ter mais rendimento, agora a gente tem assadeiras grandes. Ainda bem que você questionou, porque já não precisava mais ficar cortando as asas e a coxa do frango para assar. Pode modificar essa receita. Pessoal, olha só, era só opinião. Foi algo que não foi refletido, que não foi aprofundado, que foi passado simplesmente de pai, de mãe para filha e para o neto, né? Para o bisneto, na verdade. Lá desde da bisavó dele, que era pobre, mas ele já tinha prosperado, ele já era um cozinheiro, digamos assim, profissional, já tinha uma boa assadeira, que ele não precisava ficar cortando a asa, nem a coxa do frango, para fazer aquele prato e colocar em prática aquela receita. Vejam, então o conhecimento ele é pautado pela reflexão, pela análise científica, pelo aprofundamento, pelo questionamento. Isso é a episteme, tá? Que fique claro, aliás, a episteme, o conhecimento, não a opinião. O conhecimento é todos esses itens aqui, ó. Né? A episteme é conhecimento, que é uma crença plausível, é uma crença verdadeira e justificável, até além do que é plausível, o verdadeiro conhecimento e a verdadeira sabedoria. Ela passa pela análise científica, pelo aprofundamento, pela reflexão, é público. Né? Há uma comunidade de estudiosos de um assunto que defendem e que tomam aquilo como verdade depois da análise, do pensamento, enfim. E a doxa é o que? É só superficial, é só opinião, é corrente de WhatsApp, de fake news, não tem embasamento científico, é achismo, né? Não tem estudo, aprofundamento. É diferente, é muito diferente, pessoal. Qual uma das principais características do conhecimento? A principal é que ele contém a verdade. Então, quando é conhecimento de verdade, ele é assertivo, ele é certo. Se ele está equivocado, daí, no fundo, acaba voltando para ser doxa, né? Espero que isso esteja muito claro. Conhecimento é mais até do que uma crença plausível. É plausível, mas é verdadeira, né? Para ser conhecimento de verdade, a crença tem que ser, obviamente, verdadeira. Senão volta para a superficialidade, para opinião, que significa doxa, porque não tem embasamento científico. Já ouviram a palavra paradoxo? Duas opiniões contrárias, tipo, isso que é um paradoxo, né? Fazer a trança em um careca, né? Receber a volta dos que não foram. Paradoxo, não tem como ser real. Doxa é a palavra grega para opinião, episteme é a palavra grega para conhecimento. Então, o conhecimento tem uma característica muito fundamental. Ele costuma vencer o tempo, porque ele carrega em si a verdade. Então, quando uma opinião, né, que pode ser ter tida como conhecimento durante muito tempo, é superada e é percebida como sendo falsa, ela fica na história e fica para trás e é superada, mas a verdade vai prevalecendo, né? Vai continuando sempre. E a verdade vence, portanto, a prova do tempo. E, portanto, o conhecimento sempre vai, né, o verdadeiro conhecimento sempre vai carregar a verdade. Então é nesse processo que a gente passa a discernir o que é doxa, opinião, daquilo que é de fato, né, conhecimento. Por quê? Porque venceu lá
os séculos. Quer ver um exemplo de opinião que foi superada? Geocentrismo, a teoria de Cláudio Ptolomeu, o astrônomo antigo, né? Cláudio Ptolomeu tinha a teoria astronômica conhecida como a teoria ptolomaica, que foi superada por quem? Por Nicolau Copérnico. Ptolomeu defendia que a Terra era o centro do universo, do sistema solar. Mais tarde, Nicolau Copérnico mostrou que, na verdade, está errado isso que a gente chama de geocentrismo, o centro na Terra. O centro do universo não era a Terra, mas era o hélio, o Sol. Por isso, a gente adota hoje a visão copernicana e o heliocentrismo como sendo de fato conhecimento e episteme, e a gente descobriu que o geocentrismo era apenas uma doxa, né, pessoal? Era apenas superficial, mas foi aceito durante muito tempo como episteme. Legal? Entenderam? Então é isso. Um abraço, até logo, fiquem bem. Tchau, gente.